O astrofísico Avi Loeb, de Harvard, acabou de publicar uma análise completa do objeto interestelar 3I Atlas, que está deixando a comunidade científica em choque. Loeb classificou o 3I Atlas com uma pontuação de 4 na escala Loeb, onde 0 significa definitivamente natural e 10 significa definitivamente tecnologia alienígena. Esta é a pontuação mais alta já dada a qualquer objeto celeste na história. A razão para essa pontuação é perturbadora. O 3I Atlas apresenta 8 anomalias estatisticamente impossíveis. Quando você multiplica todas as probabilidades dessas anomalias ocorrerem naturalmente, o resultado é menos de uma chance em 10 quadrilhões. Para colocar em perspectiva, você tem mais chance de ganhar na loteria 20 vezes seguidas do que todas essas anomalias ocorrerem por acaso em um objeto natural. No dia 29 de outubro de 2025, às 7 horas e 47 minutos da manhã, o 3I Atlas atingiu seu periélio, o ponto mais próximo do Sol, e neste exato momento ele está completamente oculto de nossos telescópios terrestres. Vamos analisar cada uma dessas 8 anomalias impossíveis e entender por que isso pode mudar para sempre nossa compreensão de nosso lugar no universo. Antes das anomalias, vamos estabelecer o básico. O 3I Atlas é o terceiro objeto interestelar conhecido e rapidamente se tornou o mais enigmático da lista. Com um diâmetro mínimo estimado de 5 km, o ATLAS é 1 milhão de vezes mais massivo que Oumuamua e 1000 vezes maior que 2I Borisov. Para colocar em perspectiva, nosso maior foguete, o Starship, é 100 vezes menor que este objeto misterioso. E esse tamanho massivo é parte do problema. Objetos desse tamanho não deveriam estar viajando tão rápido pelo espaço interestelar, mas o Atlas está. E isso é apenas a primeira das muitas impossibilidades. A primeira anomalia é a trajetória. O objeto está alinhado a apenas 5 graus do plano eclíptico dos planetas. A probabilidade disso acontecer naturalmente é de apenas 0,2%. O plano eclíptico é onde todos os planetas do nosso sistema solar orbitam. É como um disco plano ao redor do Sol. Mas objetos vindos do espaço interestelar profundo não deveriam saber nada sobre essa orientação específica. Eles deveriam vir de qualquer direção aleatória. A probabilidade de um objeto interestelar aleatório estar tão perfeitamente alinhado com o plano dos planetas é de apenas 1 em 500. É como se o objeto tivesse sido deliberadamente direcionado para seguir as regras do nosso sistema solar. Para um objeto natural, vindo de uma estrela aleatória a anos-luz de distância, esse alinhamento perfeito é extremamente improvável, quase impossível. Durante julho e agosto de 2025, o ATLAS exibiu um jato direcionado em direção ao Sol. Este comportamento nunca foi observado em cometas naturais. Cometas sempre desenvolvem caudas que apontam para longe do Sol devido à pressão da radiação solar. Esta é uma lei física fundamental. A luz do Sol empurra as partículas de poeira e gás para longe, criando aquela cauda característica que sempre aponta na direção oposta ao Sol, sempre, sem exceções. Todos os milhares de cometas que já observamos seguem essa regra. O Atlas fez o oposto. Ele criou um jato direcionado diretamente em direção ao Sol, desafiando a física cometária estabelecida. Para um objeto natural, isso não é possível. A pressão da radiação solar simplesmente não permite que material se mova em direção ao Sol. Este comportamento sugere algum tipo de propulsão ativa ou mecanismo interno. Sugere algo empurrando ativamente material em direção ao Sol. Em outras palavras, sugere um motor. A terceira anomalia é a combinação extraordinária de massa e velocidade. A probabilidade desta combinação ocorrer naturalmente é de menos de 0,1%. Objetos maiores no espaço interestelar normalmente se movem mais devagar devido à dinâmica gravitacional. Quando um planeta gigante ejeta um objeto de um sistema estelar, objetos pequenos ganham mais velocidade, objetos grandes ganham menos velocidade. O Atlas quebra essa regra. Ele é simultaneamente muito mais massivo e muito mais rápido que seus predecessores. Oumuamua era pequeno e rápido, o que faz sentido, mas o Atlas é enorme e extremamente rápido. É como ver uma bola de boliche voando pelo ar mais rápido que uma bala. Simplesmente não acontece sem algo empurrando ativamente.
A quarta anomalia é o timing perfeito para passar perto de Marte, Vênus e Júpiter. Enquanto permanece invisível da Terra no periélio, a probabilidade disso acontecer naturalmente é de apenas 0,5%, uma chance em 20 mil. A precisão temporal desta sequência de aproximações planetárias é matematicamente quase impossível para um objeto natural. O Atlas passou perto de Marte em outubro. Vai passar perto de Vênus em novembro, vai passar perto de Júpiter em março, e durante o momento mais crítico, o periélio, ele está perfeitamente oculto da Terra. Além disso, estar oculto da Terra durante o momento crítico parece conveniente demais para ser coincidência. É como se o objeto tivesse planejado uma rota que maximizasse a exploração planetária, enquanto minimizasse a detecção terrestre. Se você fosse uma civilização alienígena enviando uma sonda para explorar um sistema solar desconhecido, você projetaria exatamente essa trajetória. A pluma gasosa contém muito mais níquel do que ferro, similar a ligas industriais produzidas artificialmente. A probabilidade disso ocorrer naturalmente é de menos de 1%. Na natureza, níquel e ferro sempre aparecem juntos em proporções previsíveis. Asteroides metálicos têm ambos, meteoritos têm ambos, a crosta da Terra tem ambos. É uma assinatura química universal da natureza, mas no Atlas vemos muito níquel e quase nenhum ferro. Essa proporção invertida é algo que fazemos em fábricas na Terra. É parte de processos industriais para produzir ligas especializadas de níquel puro. Além disso, a proporção entre níquel e cianeto é ordens de magnitude maior do que qualquer cometa conhecido. A composição sugere materiais processados ou refinados, não a mistura aleatória esperada de objetos naturais. É como analisar uma rocha e descobrir que ela contém aço inoxidável. Aço inoxidável não ocorre naturalmente, é fabricado. O ATLAS contém apenas 4% de água por massa, contrastando dramaticamente com cometas típicos que são principalmente gelo. Cometas são fundamentalmente bolas de neve sujas, compostas de 80 a 90% de gelo de água. Esta é a definição básica de um cometa. O Atlas desafia esta definição básica, sendo quase completamente desprovido do componente mais fundamental dos cometas. É como chamar algo de oceano quando contém apenas 4% de água, simplesmente não faz sentido. Esta composição seca é mais consistente com asteroides metálicos ou objetos artificiais do que com cometas naturais. A resposta pode ser perturbadora. Talvez não seja nem um cometa, nem um asteroide. Talvez seja algo que nunca vimos antes porque foi feito, não formado. O Atlas mostrou polarização negativa extrema, sem precedentes em todos os cometas conhecidos, incluindo 2I Borisov. Quando a luz do Sol reflete na superfície de um objeto, ela fica polarizada de maneiras específicas. Essa polarização revela propriedades fundamentais da superfície. É como uma impressão digital óptica. Todos os cometas naturais têm um tipo específico de assinatura de polarização. O Atlas não se encaixa. Nenhum cometa natural jamais exibiu este tipo específico de assinatura óptica. Esta característica única sugere uma superfície ou estrutura completamente diferente de qualquer material cometário conhecido. Não é rocha, não é gelo, não é poeiras. É algo completamente diferente. Quando você tem uma assinatura óptica que não corresponde a nenhum material natural conhecido, você tem que começar a considerar materiais não naturais, materiais fabricados. A oitava anomalia é a mais arrepiante. O Atlas chegou da direção do famoso sinal UAU com precisão de 9 graus. A probabilidade desta coincidência é de 0,6%. O sinal UAU foi detectado em 1977 pelo radiotelescópio Big Ear. Foi um sinal de rádio extremamente forte que durou 72 segundos. O sinal era tão intenso que o astrônomo Jerry Ehman escreveu "Uau" na margem da impressão de dados. O sinal UAU permanece como a transmissão de rádio mais misteriosa e potencialmente artificial já detectada. Ele veio da constelação de Sagitário e nunca foi detectado novamente apesar de décadas de buscas. E agora, 48 anos depois, um objeto interestelar massivo e anômalo chega da mesma direção com precisão de 9 graus. Será que o sinal UAU foi uma transmissão de uma civilização alienígena? E será que o Atlas é uma sonda dessa mesma civilização? O timing é perturbador.
Se uma civilização há dezenas de anos-luz enviou uma sonda há séculos, ela chegaria agora. E se eles também enviaram uma transmissão de rádio, ela teria chegado em 1977. Cada anomalia individual tem uma pequena probabilidade de ocorrer naturalmente, mas quando você multiplica todas essas pequenas probabilidades juntas, você obtém a probabilidade de todas acontecerem simultaneamente por acaso. E esse número é chocante. A chance cumulativa de todas essas anomalias ocorrerem naturalmente é de menos de uma parte em 10 quadrilhões. Um quadrilhão é 1 milhão de bilhões, é o número 1 seguido de 15 zeros, e a chance é de menos de uma em 10 quadrilhões. Este número é tão pequeno que desafia qualquer explicação baseada em coincidência, é estatisticamente impossível. Para colocar isso em perspectiva, você tem mais chance de ser atingido por um raio, ganhar na loteria e ser atacado por um tubarão no mesmo dia do que todas essas anomalias ocorrerem por acaso. Em 29 de outubro de 2025, às 7 horas e 47 minutos da manhã, o Atlas atingiu seu periélio. Este é o momento mais crítico de toda a sua passagem pelo sistema solar. É quando ele está mais próximo do Sol, sendo aquecido por 770 watts por metro quadrado. Esta situação cria uma tensão científica única. Precisamente no momento mais crítico, quando está sendo intensamente aquecido, não podemos observá-lo. Se o Atlas for um cometa natural, este aquecimento intenso pode estar fragmentando neste exato momento. Poderíamos estar perdendo a desintegração dramática de um visitante interestelar, mas se o Atlas for tecnologia artificial, este pode ser o momento em que ele faz uma manobra. Este seria o momento perfeito para usar o efeito Aubert para ganhar impulso extra e mudar de trajetória. E não podemos ver, estamos completamente cegos durante o momento mais importante. Quando o Atlas reaparecer do outro lado do Sol nas próximas semanas, saberemos se algo mudou, se a trajetória mudou, se ele fez uma manobra. A Vloob calculou uma oportunidade fascinante que perdemos. Se a Terra estivesse no lado oposto de sua órbita, poderíamos ter mapeado o Atlas com sistemas de radar. Nessa posição hipotética, o objeto teria passado a apenas 54 milhões de quilômetros da Terra. Essa distância permitiria que sistemas de radar detectassem e imagiassem o objeto. Poderíamos ver a forma exata, poderíamos detectar estruturas na superfície, poderíamos distinguir definitivamente entre uma rocha irregular e algo com geometria artificial. Infelizmente, mesmo na aproximação mais próxima da Terra em 19 de dezembro de 2025, a distância de 269 milhões de quilômetros torna a detecção por radar inviável. Então, perdemos nossa melhor chance de obter evidências definitivas sobre a natureza do Atlas. Apesar das limitações, o monitoramento continua. Observadores de rádio ao redor do mundo foram mobilizados para monitoramento contínuo. A congressista Ana Paulina Luna está ativamente ajudando para que as imagens de alta resolução de 2 de outubro de 2025 sejam liberadas para a comunidade científica. Cientistas estão procurando por sinais específicos, manobras deliberadas que indicariam propulsão ativa, liberação de mini-sondas, transmissões de rádio, luzes artificiais ou excesso de calor de possíveis motores. Qualquer um desses sinais seria revolucionário. Se o Atlas realizar manobras, liberar mini-sondas ou transmitir sinais de rádio, saberemos que é de origem tecnológica. Manobras seriam evidência direta. Se o objeto mudar de trajetória de maneiras que não podem ser explicadas pela gravidade sozinha, isso seria prova definitiva de propulsão artificial. Mini-sondas seriam ainda mais dramáticas. Imagina se o Atlas é uma nave-mãe e começa a liberar sondas menores. Seria como assistir uma frota alienígena se desdobrar diante de nossos olhos. Transmissões de rádio seriam evidência inequívoca. Sinais de rádio de banda estreita não ocorrem naturalmente no espaço. Mas e se for natural? Se o Atlas for um cometa natural, o aquecimento intenso no periélio pode fragmentá-lo, criando fogos de artifício cósmicos com uma pluma muito mais brilhante de gás e poeira. A Vloob enfatiza a gravidade da situação. Temos que coletar o máximo de dados possível para descobrir a natureza deste objeto anômalo. A implicação de tecnologia alienígena seria enorme e, portanto, devemos levar esta possibilidade a sério. Se o Atlas for confirmado como tecnologia extraterrestre, seria a descoberta mais importante da história humana. Provaria que não estamos sozinhos no universo. Provaria que outras civilizações existem. Provaria que viagens interestelares são possíveis.
As implicações filosóficas, científicas, religiosas, políticas e culturais seriam impossíveis de prever completamente. Cada aspecto da civilização humana seria transformado, e se o Atlas for tecnológico, seus criadores dominam capacidades que vão muito além de nossas tecnologias atuais. Pense sobre o que seria necessário para construir algo com 5 km de diâmetro e enviá-lo em uma jornada interestelar. Essas são capacidades de uma civilização milhares ou milhões de anos à nossa frente. Avi Loeb desenvolveu uma escala para avaliar a probabilidade de objetos serem tecnologia alienígena. Vai de 0 a 10. 0 significa definitivamente natural. 10 significa definitivamente tecnológico, Oumuamua recebeu uma pontuação de cerca de 2. Tinha algumas anomalias estranhas, mas não o suficiente para conclusões definitivas. 2i Borisov recebeu uma pontuação próxima de 0, era claramente um cometa natural. O Atlas recebeu uma pontuação de 4. Esta é a pontuação mais alta já dada a qualquer objeto celeste. Uma pontuação de 4 significa que há evidências substanciais de características não naturais, mas ainda não conclusivas o suficiente para a afirmação definitiva. Significa que a possibilidade de origem tecnológica deve ser levada muito a sério. As próximas semanas serão absolutamente cruciais para nossa compreensão do Atlas. Quando o objeto reaparecer do outro lado do Sol em meados de novembro, todos os olhos estarão voltados para o céu. Múltiplos observatórios estarão rastreando cada movimento. Se houver qualquer mudança na trajetória que não possa ser explicada pela gravidade, saberemos. Se houver sinais de propulsão, saberemos. Se houver transmissões, saberemos. O James Webb está programado para fazer observações detalhadas em dezembro. O Hubble continuará seu monitoramento em novembro. Observatórios de rádio ao redor do mundo estarão ouvindo. Esta é talvez a campanha de observação mais intensiva já direcionada a um único objeto no espaço profundo. Pessoal, estamos vivendo em um momento extraordinário. O objeto interestelar 3i Atlas apresenta 8 anomalias estatisticamente impossíveis que desafiam qualquer explicação natural simples. A probabilidade de todas essas anomalias ocorrerem simultaneamente, por acaso, é de menos de 1 em 10 quadrilhões. Este número é essencialmente zero. Avi Loeb deu ao Atlas uma pontuação de 4 em 10 na escala de probabilidade de origem tecnológica. Esta é a pontuação mais alta já dada a qualquer objeto celeste. No momento mais crítico da passagem do Atlas, ele está oculto atrás do Sol. Não sabemos o que está acontecendo com ele neste exato momento. Nas próximas semanas, quando o objeto reaparecer, teremos nossas respostas. Veremos se a trajetória mudou, veremos se ele liberou sondas, veremos se há sinais de tecnologia. A implicação de tecnologia alienígena seria monumental, mudaria tudo o que pensamos saber sobre nosso lugar no universo, provaria que não estamos sozinhos. Mas mesmo que o Atlas seja natural, a ciência por trás dessas descobertas é fascinante. Estamos aprendendo sobre os limites do que é naturalmente possível. A verdade está lá fora, e nas próximas semanas pode finalmente ser revelada. Continuaremos acompanhando cada desenvolvimento, cada nova observação, cada dado que surgir, porque esta pode ser a história mais importante que já contamos. Fiquem atentos, mantenham os olhos no céu e preparem-se para a possibilidade de que tudo esteja prestes a mudar. Até a próxima!